Deixa eu abrir aqui. E nós temos agora a terceira do grupo de 3 apresentações dessa segunda remessa, em que vai contar um pouquinho sobre intervenções em educação física especial, em que a gente seleciona objetivos significativamente relevantes para a intervenção com o aprendiz e toma decisões a partir de dados, mediante dados, coleta de dados, né? Seguindo as dimensões da aba, da análise do comportamento para a intervenção, né? Em compondo uma equipe terapêutica. A professora Aline é de São Paulo, já vai para apresentar, ainda não está aparecendo só a prévia, não está apresentando, não está a tela toda, o slide ainda não. Ah, Ali não? você está com. É, mas ainda tá. Aí você pode clicar para poder fazer isso, a apresentação. Não precisa pressa, você não vai ser a primeira com essa dificuldade para apresentar, porque eu também tenho essa dificuldade, tá tudo certo. Tá indo? Tá aparecendo ainda o prévio. A minha sugestão, Aline, se você conseguir, você Hum. coloca. Deixa eu dar um pause aqui. Professora Aline, pode se apresentar, fique à vontade. Boa tarde, eu sou a Aline, eu falo de Santo André, São Paulo, e eu vim falar um pouquinho das intervenções baseadas em dados e objetivos significativamente relevantes em educação física. Eu vou contar um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido com o modelo Exerciência, o suporte que eu tenho recebido. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou profissional de educação física, devidamente registrada, faixa preta de jiu-jitsu, também devidamente registrada, recém-psicomotricista. Eu tenho experiência de 3 anos em clínica multidisciplinar. Antes eu não sabia nem o que era o autismo, e eu fui aprendendo com o suporte que a clínica foi dando para mim. Antes eu tinha experiência com crianças, então eu fui desenvolvendo um amor, aquele jeitinho, né, para lidar com crianças. E eu sou supervisionada pelo modelo Exerciência há 1 ano. Estou no segundo ano de supervisão e é uma descoberta, a modelo Exerciência, porque ressignificou o meu trabalho, ressignificou a maneira como eu via, como eu entendia a educação física e o trabalho que era desenvolvido na clínica, né? Que antes para mim não fazia nenhum sentido. Recentemente eu vi um vídeo de uma intervenção no meu primeiro ano de clínica, e eu vi uma diferença gritante, né? Que eu queria corrigir o movimento, corrigir postura, eu pensava como uma intervenção motora. E o que o modelo Exercência tem trazido para mim Uma banho não? foi que, através Não, quer do tomar? exercício físico, eu posso trazer o tratamento do TEA, né? Então, a gente está interessado muito mais em tratar o TEA, através de objetivos prioritários, do que as intervenções motoras em si, né? Porque, se a gente for ver, o TEA não é caracterizado por de atraso motor, né? E sim, são as barreiras que o TEA traz que impedem do nosso aprendiz, do indivíduo, evoluir, aprender, né? A se desenvolver.
Então, eu também tive contato com o curso de aba na educação física. Eu participei da 24ª edição em Presidente Prudente. Foi uma experiência incrível. Eu conheci profissionais de várias áreas e a prática foi muito boa. Foi bastante conteúdo num final de semana e que, com a ajuda da supervisão, fez o sentido, né? Além do conteúdo teórico, também tivemos a prática, que eu uso até hoje como dar suporte para os aprendizes em situações de crise, é, em como você manejar comportamentos e manejar mesmo o aprendiz nesses momentos de crise, para garantir o conforto desse indivíduo, né? Foram práticas que realmente foram muito significativas para mim. Então, a supervisão orienta, antes de tudo, a gente coletar dados através de entrevista de levantamento de prioridades, que é uma entrevista com os pais, é uma entrevista um pouco extensa, porque a gente visa levantar o máximo de dados possíveis e coletar bastante informação para a gente usar na nossa intervenção, né? Para a gente conseguir montar o nosso planejamento. Então, também, após isso, a gente coleta dados de avaliações de comportamento, VB-MAP, Able, AFO, Speak, o que tiver disponível. Eu usei o PEI de início, com a ajuda das minhas supervisoras e da supervisão do modelo Exercência, eu montei objetivos, também estou usando a escala de desenvolvimento motor do Rosa Neto, que é um teste de motor, né? Até agora eu não conheço nenhum, desconheço um que seja voltado para o TEA. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, sobre como eu usei a IDM e como eu usei também um teste, uma avaliação que o modelo Exercência disponibiliza para a gente na aplicação desses testes. Então, aqui é a entrevista com os responsáveis, que a gente levanta as prioridades de ensino através dos dados que a gente coleta. É uma entrevista bem completa mesmo, que a gente busca dados básicos, até informações sobre qual convênio o aprendiz tem, consideração dos pais, essa parte aqui do teste que os pais respondem, do teste não, da avaliação que os pais respondem, é bem interessante também, que fala sobre a comunicação, o comportamento do aprendiz, o nível intelectual, motor que ele se encontra, né? Essa avaliação, esse teste aqui foi com um aprendiz específico que ele apresenta bastante comprometimento, bastante barreiras, né? E que eu vou mostrar um pouquinho sobre as intervenções e o gráfico de, de, da atividade dele. Aqui fala um pouquinho sobre como é a participação nas aulas de educação física escolar. Aqui é para descrever uma linha do tempo dos principais envolvimentos
do aprendiz com a prática de exercício. Então, essa entrevista não busca saber só sobre o motor do aprendiz. A gente fala de educação física, a gente liga a desempenho motor, né? O quanto essa criança consegue é, uma qualidade de movimento, né? O quanto ela consegue completar uma tarefa motora, mas não, essa entrevista levanta dados comportamentais, a rotina do aprendiz, a gente também coleta esses dados para a gente entender um pouco como vai ser a rotina dele, como ele vai se organizar nessa rotina, como ele vai estar mais disposto às terapias, às sessões, né? E também para considerar, que também fala um pouco da alimentação, e fala sobre o que o pai considera que o profissional de educação física possa ajudar no desenvolvimento do filho dele, né? Como a educação física vai ajudar nisso? Então, essa entrevista considera bastante os pais, né? O que os pais acham, o que os pais têm a considerar, né? E daí você vai estruturando o seu planejamento. Após isso, também tivemos reunião com as supervisoras da minha equipe multidisciplinar para explicar um pouco de como a gente vai usar esses documentos, as avaliações, que são documentos sérios, né, que contêm dados do aprendiz, que também não são coisas que a gente deve ficar expondo, né? Então, foi uma reunião para a gente se inteirar, a equipe se inteirar um pouco sobre o trabalho que o modelo Exerciência faz, expor a seriedade desse trabalho. E, após isso, também eu tive o suporte para montar o planejamento das atividades. Eu tenho suporte a todo momento, posso solicitar esse suporte se eu tenho alguma dificuldade. Então, daí, além das deliberações quinzenais que a gente tem, que são para falar da, do manejo, do comportamento, tanto seu quanto do aprendiz, né, em aula. Então, daí eu montei um planejamento de intervenção. Esse planejamento de intervenção, nós coletamos os objetivos que devem ser considerados prioritários das avaliações comportamentais. Então, esses objetivos vão trabalhar da forma que nós busquemos o melhor desenvolvimento para esse aprendiz conseguir uma melhora na qualidade de vida dele. Então, quando a gente fala da educação física, a gente não está buscando somente a criança aprender a chutar uma bola, aprender a correr, aprender a saltar, mas a gente vai buscar, na visão da análise do comportamento, objetivos que proporcionem uma qualidade de vida dele, considerando o atraso de desenvolvimento dele nas habilidades sociais, comunicativas, né, nos interesses restritos. A gente vai trabalhar em cima desses objetivos. Então, aqui nós selecionamos segmento de instrução,
Aí aqui descrevemos a atividade, colocamos as consequências do desempenho, né? Selecionamos consequências para uma consequência positiva, uma ficha para cada tentativa, independente, uma ficha mais o celular, tratando desse aprendiz que a gente já sabe quais são as preferências dele, né? E se o aprendiz precisa de ajuda, ou a gente dá uma ficha, com ajuda parcial, ficha, e a bola, que é um item que não é tão reforçador para ele, mas que ele precisa ter, né? Para saber que a cada vez que ele vai realizar aquela atividade e ele demonstrou um bom desempenho, ele tem acesso a um item de preferência. Quando ele não consegue realizar, a gente reapresenta a tentativa a fim de que ele possa chegar o mais próximo do que a gente quer, né? E aqui tem as metas: realizar com ajuda física e de coral, realizar com ajuda gestual. E aqui é o objetivo secundário. Nessa atividade, segmento de instrução, trabalhamos a apraxia fina, coordenação visomotora. Aqui a imitação com um objeto. O objetivo prioritário é a imitação. Aqui também, por acaso, é um outro objetivo prioritário que está no PEI. Então, eu montei uma atividade com dois objetivos prioritários, mas que o maior deles é a imitação. Então, o objetivo secundário está aqui a escrita das letras A, I, O, através da imitação. Então, eu vou fazer um circuito, e aí, no final desse circuito, eu escrevo a letra A e eu falo, faz igual. Ele vai lá e vai tentar fazer igual. Aí eu posso dar ajuda física, gestual, e, além disso, outros objetivos secundários que não estão aqui, que é a praxia fina, por exemplo. Aqui também tem um outro objetivo de imitação. Aqui é esperar. São atividades bem simples e que são direcionadas para esse objetivo prioritário, que é o que a gente mais precisa desenvolver com esse aprendiz. Então, assim, é difícil para um primeiro contato, né? Você lidar com tantos protocolos, é difícil, porque o profissional de educação física não está acostumado a isso, né? A fazer registros, são muitas coisas para lidar, né? Monta circuito, maneja comportamento, dá ajuda física, afinal, nós não estamos sentados numa mesa, né, com um aprendiz. Então, demanda muita habilidade, paciência, mas na medida que você vai se apropriando desses protocolos, na medida que você vai tendo as supervisões, as deliberações, você vai aprendendo, você vai se apropriando e vai fazendo muito sentido para a sua prática. Hoje em dia, eu já não vejo meu trabalho da mesma forma, né? Não vejo apenas intervenção motora, mas eu estou realmente focada em trabalhar esses objetivos prioritários através dos exercícios físicos. E é claro que eles vão ter melhoras significativas, né? Melhoras motoras significativas, porque é através do exercício. Então, ele vai desenvolver a parte motora, sim. Mas o que eu vou registrar
são os objetivos prioritários. Então, aqui tem uma foto de uma atividade que o objetivo primário é imitação, o secundário é equilíbrio unipodal, que ele também tem um déficit nisso, e através da imitação eu estou conseguindo trabalhar esse objetivo secundário. Aqui é uma atividade de jiu-jitsu, que o objetivo primário é seguir instrução e o objetivo secundário também é o equilíbrio. Depois de montar, de fazer as atividades, de colocar em prática, nós temos aqui o registro de desempenho. Aqui está plastificado, porque eu uso não só com os meus supervisionados, com os meus aprendizes de supervisão, mas eu uso com todos os meus pacientes da clínica, porque a intenção é expandir mesmo esse trabalho, aplicar para ver a melhora de todos os aprendizes, né? E poder, além disso, contribuir para a equipe multidisciplinar, porque eu posso registrar os mesmos desempenhos que os ABAs fazem, né? Eu posso, por exemplo, também ter a minha parte lá no aplicativo do ABA+, eu posso registrar esses objetivos, eu posso ter um papel de protagonismo na equipe. Eu não sou só apenas uma professora de educação física, né? Eu sou parte da minha equipe multidisciplinar. Então, aqui eu tenho objetivo prioritário, eu descrevo o local, eu posso mudar o local, mas é bom que eu sempre esteja registrando, porque lá no registro de comportamento, eu vou relevar a mudança de ambiente, né? Aqui as metas, a completude do planejado, se ele fez tudo, muito, metade, as séries e tentativas, isso tudo já é pré-estabelecido lá no planejamento da atividade. Então, aqui, eu tenho um registro que eu registro as 3 primeiras tentativas. Independente de quantas eu faço, eu posso fazer 10. Eu vou registrar as 3 primeiras tentativas e somente as 2 últimas, a oitava, a nona e a 10ª, por exemplo. Então, 0 é se o aprendiz não conseguiu fazer, mesmo com muita ajuda, com todo o suporte. 2 é com muita ajuda. 4 é com uma ajuda. 8 é com pouca prontidão. E 10 é aquele desempenho excepcional, com muita prontidão, o aprendiz está bem engajado. E o verso dessa folha, eu vou aqui registrar quais os tipos e níveis de ajuda. Então, eu tenho dica física, modelação, de coral, auxílio físico total, balizamento, esvanecimento. É bem completo mesmo esse registro, bem prático, né? É uma folhinha bem pequena, estou com ela aqui para vocês verem. É um registro bem simples e que eu uso uma caneta que eu consigo apagar e reutilizar essa folha. Eu tenho várias, afinal, eu posso escrever, eu vou lá, guardo para registrar depois no meu gráfico e atendo um outro aprendiz. Aqui são os desempenhos que eu descrevi para vocês. Aqui é a consequência, se eu dei ficha, se eu dei o elogio com empolgação,
E aqui são as intercorrências, os comportamentos interferentes, comportamentos problemas. Então, eu tenho fuga, esquiva, birra, choro, destruição, autolesiva, agressividade. Eu vou registrar a frequência e a intensidade desse comportamento. Eu posso registrar 4, 3, 2, 1, bem alta, alta, média, baixa, sem interferência, eu não registro, deixo em branco. Isso tudo eu vou passar por o meu gráfico. Aqui tem o grau de prioridade, que eu levo para minha supervisão, se o meu manejo, se a minha conduta na aula com esse aprendiz foi boa, se eu tive dificuldade, se eu não soube o que fazer, se foi de fácil gerenciamento. E aqui as observações. Ah, o aprendiz estava muito agitado, sonolento, ele não dormiu direito. Isso tudo eu vou considerar, porque afinal nós coletamos dados, né? O máximo de dados possíveis para que a gente possa registrar esse comportamento, esse desempenho. E eu levo tudo para minha folha de análise de desempenho, que a bolinha é a completude, se ele fez tudo, quase tudo, vou marcar aqui. O X é o desempenho, que são aqueles números lá, foi a somatória, a pontuação, a somatória da pontuação, eu trago para cá. Então, 28, eu vou registrar mais ou menos aqui, né? E aqui são as intercorrências. O, o triângulo são as intercorrências, são os comportamentos, problemas, se ele apresentou autolesivo, comportamentos disruptivos, né? Eu posso alinhar isso também com a equipe multidisciplinar, ver quais os comportamentos eles estão registrando, se são autolesivos, se é fuga de demanda, se é uma estereotipia, eu posso selecionar esses comportamentos e registrar também a frequência deles, porque isso, para a equipe disciplinar, isso vale ouro, né? Então, como eu sou parte dessa equipe, eu registro tudo. Esse aqui é o registro observacional de comportamento problema. É, eu registro coisas básicas nesse. Se ele estava calmo, se ele estava agitado, se ele estava com mais sono, o ambiente onde aconteceu. Eu vou registrando aqui. E eu não estou achando agora, mas esse aqui também eu faço um outro tipo de registro, avaliação funcional do comportamento problema, que eu descrevo o ambiente, o antecedente, o comportamento, a consequência desse comportamento, e eu vou levantar a hipótese, o porquê aconteceu esse comportamento, se foi fuga, se foi esquiva, né? E também tenho esse aqui, que é uma versão mais simples e mais rápida de se fazer, que eu já deixo estabelecido todos esses comportamentos que estão aqui, que para eu não ter que registrar o mesmo comportamento, porque às vezes vão acontecer esses comportamentos várias vezes numa única sessão, então eu já deixo lá e já marco. Já tem o ambiente, o antecedente, a resposta, eu já deixo tudo pré-estabelecido aqui, a consequência, então só vou lá e marco um xizinho, coloco a data e a hora, que é uma versão mais exemplificada, né? Então, assim, lá no início eu falei que eu usei Aline,
De interromper, Oi? desculpa. Será que a gente consegue mais 5 minutos de apresentação? Tá. Já vou finalizar, agora finalzinho. No início, eu falei sobre o levantamento de dados, eu falei do teste motor EDM, eu apliquei nesse aprendiz, e eu usei a avaliação de barreiras que o professor Paulo criou, que são que aqui já tem as barreiras pré-estabelecidas, aqui eu posso colocar mais algumas que não estejam aqui, e eu vou marcar qual barreira esse aprendiz apresentou nesse teste. E eu passo para esse gráfico aqui. Então, foi um registro que me ajudou muito, porque esse teste EDM é um teste motor, é um teste quantitativo. Não vai me falar quais comportamentos, ou as barreiras que esse aprendiz é, apresentou que comprometeram a realização daquele teste, daquela atividade do teste, né, daquela etapa. Então, esse teste me ajuda a não ter um dado superestimado, né? Porque, por exemplo, aqui, o perfil motor do meu aprendiz está lá embaixo, né? Então, eu quero entender o porquê apresentou isso, se foi uma falha cognitiva da tarefa, se foi uma dificuldade de imitação, são as barreiras que comprometem a realização desse movimento, da compreensão, né? Então, esse teste, essa avaliação me ajudou muito a entender, a registrar, e está me servindo muito de base para entender e evoluir com esse aprendiz nas minhas intervenções e me orientando, me dando um norte também para qual lado motor eu vou buscar o objetivo, né? E aqui está falando um pouquinho do relato dos pais, né? Sobre o meu trabalho depois que eu comecei a supervisão, que realmente uma, foi uma experiência incrível para mim, mudou toda a minha forma de pensar, de ver meu trabalho. E eu quero falar um relato que me emocionou muito, eu vou ler para vocês. Gostaria de relatar os avanços que meu filho teve com os atendimentos da professora Aline. Ele teve avanços em diversas áreas. Hoje em dia, meu filho fica mais focado nas atividades que ele realiza, inclusive na escola. Consegue segurar de forma correta lápis e giz. Tentei por várias vezes ensiná-lo a pular e andar de bicicleta, mas com os atendimentos da Aline, hoje ele até pula amarelinha e anda de bicicleta muito bem. A Aline trabalha também a parte social com meu filho, que melhorou muito. Hoje ele brinca com outras crianças de forma correta, sem falar na parte em que meu filho faz movimentos de jiu-jitsu corretamente, inclusive conseguiu graduar para a faixa cinza e branca. Resumindo em uma palavra, os resultados das sessões da Aline com meu filho. A palavra é incrível. Considero a Aline como uma das melhores terapeutas que meu filho tem e teve. O trabalho dela é maravilhoso e tenho muito a agradecer a ela. Então, foi um pouquinho do, do relato desse pai e mostra um pouquinho a minha felicidade, né? O meu trabalho com esse aprendiz, em que eu estou muito satisfeita mesmo, e não me vejo em outra área depois que eu conheci o modelo Exerciência. Eu só tenho a agradecer.
E também agradecer à minha equipe multidisciplinar da Clínica ABC da ABA, que eles contribuem muito para o meu trabalho. Que demais, Aline. Parabéns. Pô, gente, vocês estão mexendo com as emoções das pessoas, gente, nessas apresentações. Era para ser técnico, era para ser gráfico. Estão trazendo emoções aí para além do que a gente estava programando. Brincadeira, né? Tá muito legal, fantástico, Aline. Muito obrigado. Pessoal, vamos. Não há uma ordem aí, já que as pessoas estão fazendo mais comentários aqui de parabéns, né? Nós temos a apresentação do professor Nelmo, do professor Leilson, da professora Aline. Fiquem à vontade para perguntar, para fazer considerações. Eu queria fazer mais uma consideração que eu deixei de falar. Sim. Depois que eu comecei, para quem não conhece o modelo Exercência, depois que eu comecei as supervisões, em um ano, a visão da clínica mudou com o meu trabalho. Eu virei protagonista nesse trabalho e eu consegui aumento salarial também, porque o meu trabalho melhorou 100%, porque hoje em dia eles podem contar com as minhas intervenções, com as minhas considerações, com os dados que eu coleto. Então, assim, eu não sou apenas uma profissional de educação física, eu contribuo com a equipe multidisciplinar. Não quero deixar você sair. É isso aí, porque hum, é, não é fácil de encontrar um profissional que registra dados, que toma decisões, que seleciona objetivos, né, junto com a equipe. Parabéns, muito bom. Já tinha minha admiração no evento em Presidente Prudente, Aline, e cada vez mais você vem sendo destaque. A Ana Cláudia está aqui com a gente. A Ana Cláudia foi aluna minha da pós, está aqui a Ana Cláudia, que legal. Pessoal, perguntas para quaisquer uma das três apresentações? Podem ligar o microfone se quiserem, está liberado. Ou levantar a mãozinha. Vou falar um pouco, então. Eu achei as três apresentações muito boas. A da Aline muito boa, essa área das lutas. Eu não tenho essa vivência, essa expertise, como o Paulo sempre fala, mas os meus filhos têm. E, Ah, bacana. e assim, no aprendizado deles, enquanto disciplina, enquanto foco, já melhorou muito. Então, eu acho uma expertise muito boa para trabalhar ainda mais nessa área dentro do autismo. A área de natação, que foi o que o Leilson trouxe, que foi o que o Nelmo trouxe também, são maravilhosas. Eu comentei ali que acho que é o ambiente que eu vejo como sendo mais prazeroso para a gente conseguir trabalhar com as crianças. Então, a gente conseguir colocar essa intervenção dentro da ciência, né, com todo esse trabalho, é maravilhoso. E eu queria pedir para o Nelmo estar marcado a viagem que eu vou me inscrever. Eu coloquei ali no grupo que eu acho que quando você tem um objetivo, né? E quando a criança, adolescente com autismo busca um objetivo, um foco, né? E que a partir daquilo ele vai trabalhar e vai se motivar e vai ter interesse, isso é maravilhoso. O legal é que ele está melhorando a vida, né? Ele, por causa do foco dele. Então, o foco que era uma coisa que era um problema, hoje ajuda ele a fazer as coisas corretas. É isso. Uhum. Vida faz sentido, né, amigo? Às vezes, em algumas situações, a gente desconfia se a vida tem sentido, né? E aí a gente redefine elas nesses momentos. E ele participando de competição para poder juntar pontos para viajar, daqui a pouco ele esqueceu dessa viagem e está querendo competir, porque vai tendo contato com coisas que são novas para ele e ampliação de interesses, né? Então, muito bacana todos os trabalhos aí. Alguém mais gostaria de falar? Mônica? Senão eu vou pedir para cada um colocar um gráfico aí, eu vou começar a discutir gráfico de desempenho. Por que você entrou com a intervenção agora? Era para esperar um pouquinho, era ali.
Muito bacana. Gente, está todo mundo, imagino, já exausto aí, mas ninguém arreda o pé dessa apresentação, dessa participação nesse seminário. Foi só o segundo. E eu já quero anunciar para vocês o terceiro seminário, e em comemoração ao mês de conscientização do autismo, nós teremos, então, no mês de abril, a gente tem normalmente planejado a cada 2 meses, mas como abril é um mês especial de conscientização, a gente vai abrir uma exceção, nós vamos ter que nos apertarem aí com programação para ensaiar e para planejar. Vamos trazer uns artigos em inglês aí, vamos colocar todo mundo para apresentar sobre artigos em inglês. Em abril, nós vamos ter o nosso terceiro seminário, e com participações externas, quem sabe até uma apresentação com tradução simultânea, porque é americano, pode ser que ele venha aí para falar um pouquinho sobre treino de brincar roteirizado, então uma coisa muito bacana. Vou trazer, não vou anunciar quem, mas quem já estuda sobre isso já deve imaginar quem pode ser. E queria trazer falar para vocês também que esse segundo seminário ele está sendo uma provocação minha para que esses profissionais que estão fazendo um trabalho belíssimo, além de muitos outros profissionais que fazem isso no Brasil, que não estão sob nossa supervisão, que precisam produzir conhecimento sobre isso. Senão a gente só fica no eu acho que funciona, aí funcionou, é bom. É bom como, quanto, sob que jeito, sob qual condição. Se fosse um pouquinho diferente, seria melhor, seria pior. Então, vamos fazer a galera produzir. Então, foi uma provocação para se apresentarem, ensaiarem. E a ideia é que agora saiam aí já fazer talvez um livro para cada um publicar um pouquinho essas informações. Eu acho bastante bacana a gente ter isso. E eu acho também que eles estão se preparando para setembro. Vou falar de novo. Estou pegando no pé mais uma vez, setembro, em Alagoas, Maceió. Tem a apresentação principal evento sobre análise do comportamento. Eles estão começando a ficarem acostumados ali com a educação física, eu vou me acotovelando lá entre eles. E agora nós vamos chegar em gangue para falar um pouco sobre isso. Eu acho que é esse o momento, chegou o nosso momento. E convido todos para estarem lá, para apresentarem, para estar nesses eventos. Vai ter evento sobre psicologia do esporte também em Petrolina, no mês de maio. Estarei lá falando sobre avaliações comportamentais, assim como a Silvânia apresentou aqui, e eventos, né, relacionados à educação física, à educação especial, à educação física adaptada. Também a gente tem apresentado trabalhos nessa área. Então, que isso sirva de momento para as pessoas produzirem, escreverem, né? Nós fizemos o primeiro seminário, que foi interno, nós vimos tantas pesquisas que são publicadas em revistas interessantes, um baixíssimo controle experimental, não tinha uma coleta de dados um pouquinho controlada. O que a gente apresentou aqui é anos-luz mais, né, mais cuidadoso, mais seguro, do que a gente tem visto aí nas pesquisas no Brasil. Então, parabéns a todos que estão aqui, parabéns para quem vem acompanhar, parabéns para quem está incentivando. Vocês que estão assistindo, vocês estão incentivando, estão levando ocasião para essas pessoas que apresentaram aí se sentirem valorizadas. Então, muito bacana. Quem já apresentou no primeiro seminário não teve condições de agora de apresentar no segundo. Quem pegou coragem agora no segundo para apresentar no terceiro, que bacana. Mais um pouquinho, o microfone aberto para quem quiser falar. Pessoal, rapidamente, eu queria primeiro parabenizar, né, essa iniciativa. Eu tinha dito ao Dr. Paulo que eu não ia apresentar, né, esse momento agora, por conta de uma demanda aí de mestrado, que eu estou para ficar doido. Mas quando ele chegou, não, chefão, vamos lá, tem que apresentar. Falei, cara, eu não posso deixar passar essa oportunidade de, além de falar do trabalho, valorizar a educação física, né? Mostrar que a educação física realmente tem potencial para isso, né? Eu dei uma palestra recentemente para o governo do estado, com alguns deputados, e surgiu a necessidade de trazer esse projeto da educação especial em aba dentro do SUS. E a gente tem uma lista de espera de 300 pessoas com autismo sem prática de atividade física. Claro, em alguns pontos aqui já tem, né? Em São Luís tem Casa 12 Mais, que é supervisionada pela doutora Flávia Neves, que o doutor Paulo conhece.
tem a CEIR, né? Que é também de crianças menores, de até 5 anos, mas a demanda é gigantesca e a gente não vê, né? Então, o nosso trabalho está sendo visto, valorizado, reconhecido. A questão da valorização financeira que a Aline falou realmente é notória, a gente percebe a diferença. Para vocês terem uma ideia, eu não consigo encontrar, quando eu encontro um profissional para trabalhar comigo, que eu começo a ensinar, a mostrar, é assim que registra, é assim que tá, tarará, a galera vai fugindo. Pode, não quero, não dá, não quero, não dá, não consigo, não consigo. Hoje eu tenho 12 profissionais que aceitaram a proposta e estão percebendo a diferença, né? E aí eu acho que isso é um grande avanço da educação física para todos nós, né? Com o início de toda a história com o Dr. Paulo, desde que ele pensou lá atrás, eu vi uma foto dele bem novinho lá no congresso, e hoje, já um pouquinho menos novo, né? Não vou dizer velho, um pouquinho menos novo, mas que ele está colhendo os frutos do que ele fez lá atrás. E todos os profissionais de educação física agora já têm um papel e já conseguem andar sozinho. E é claro, aqui e acolá uma, uma dúvida para tirar, lógico, mas a gente já consegue, eu já percebi hoje que vocês que apresentaram realmente estão fora da curva. Parabéns, parabéns. Muito bom. Quem não falou ainda? A Dani está por aí, Tatiane, Jaqueline, Eliana, o Júlison. Se eu não me engano, o Júlison fez o curso comigo. Não fez, Júlison? Boa noite, professor. Fiz sim aqui em São Luís. Ah, bacana. Eu vi que você acompanhou o evento inteiro, cara. E teve alguma coisa que te chamou mais atenção? Assim, foi bom porque deu aquela revisada, né? Deu aquele mais esclarecimento aí. E foi, assim, um seminário ótimo de se acompanhar. Com certeza, 100% proveitoso. Bacana. Às vezes parece que é impossível, né? Quando apresento no curso, não é possível, isso aí vai conseguir fazer desse jeito. E aí trouxemos aqui que é possível. E, galera, Sim, sim, teve algumas coisas que eu tentei implementar lá na clínica e estão dando certo até agora. que bacana, muito bom. André, você ligou a câmera, Dani, eu vi você falando, não sabia se você estava falando aqui se era com a gente. Pode ligar o microfone, falar. Oi, boa noite, tudo bem? Primeiro seminário que eu estou participando como ouvinte, muito bacana, maravilhoso. São várias pontes, vários contextos que eu nunca tinha tido experiência, né? E foi maravilhoso, foram emocionantes também. E eu só tenho a parabenizar a toda a equipe Exerciência. Vocês são muito maravilhosos. E é isso. Maravilha, muito obrigado. Mônica, gostaria de fazer algum comentário sobre algo que te chamou mais atenção? Jaqueline, Eliana? Não? Carlos, Rita? Professor André, André, sim? é a primeira vez que eu participo aqui do seminário com vocês. Já sigo vocês há algum tempo, né? Por uma indicação de uma amiga que trabalha na mesma clínica, né? Ela já fez o curso de Educação Física ABA, eu estou aguardando aqui na região, São Paulo, ou, né, em outra região que possa agregar aí mais conhecimento ainda. Parabéns pela equipe que você tem, pelo conhecimento que foi agregado aqui hoje. Muito obrigado. Bacana, muito obrigado. Ó, fiquei sabendo que vai ter uma pessoa a Luciana vai fazer na região aí, perto de Guarulhos, é isso, Luciana? Onde vai ser? Isso, Mogi das Cruzes, aqui do ladinho de Guarulhos, e do ladinho de São Paulo, André. Dá para vir para cá. Já está agendado também em Curitiba. Lançamos hoje. O professor Felipe vai fazer mais uma edição do curso lá. Pessoal, vão ser as últimas edições que eu vou dar esse curso. Depois, vou passar a bola. Estou passando já, né? Por isso que esses seminários são o treinamento para isso, para que outras pessoas comecem a dar esse curso. Então, quem quer fazer o curso comigo,
vai ter que viajar, vai ter que cruzar alguns estados aí para fazer esse curso, porque vão ser as últimas. Quem fez, fez. Quem não fez, vai fazer com a nova geração. Grande Carlos, está por aí, que organizou o curso de Presente Prudente. Eu fiquei sabendo que é você que vai organizar o livro com a publicação de todo mundo aqui. É isso, Carlos? Seu áudio, seu áudio. Se você falou, tá falado. Eu organizo aí. Seu pedido é uma ordem. Fiquei sabendo que a universidade, a Unopar, é isso? Que vai Não, bancar Unoeste, o Oeste, desculpa, ela que vai Unoeste. tudo o livro, é isso? Vou tentar fazer de tudo. Maravilha, maravilha. Pessoal, então vamos, não vou tomar mais o tempo de vocês, vocês estão de parabéns aí, muito obrigado por prestigiar. E eu, na verdade, não queria soltar vocês, né? Mas também todo mundo tem os seus afazeres aí no final do sábado. Vamos fazer uma foto. Deixa eu só encerrar a gravação aqui.